Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por ter vindo também. É um dia muito bonito e que bom que estejamos todos cá juntos para, como que se diz? Para enaltecer, para louvar o Senhor, como bem merece. Primeiramente, queria perguntar se alguém tem alguma benção, alguma petição para nos compartilhar. Nada? Senhor, pode passar, faz favor. Chegou tarde a aula. Tem de escrever aí alguma benção. Há bocado fui apanhado de surpresa. Mas foi uma bênção para nós. Sexta-feira, a nossa família teve o privilégio de ter a visita em nossa casa da irmã Ivanilde e o seu namorado, o Sheik. E foi um tempo maravilhoso. E pudimos dar alguma palavra de Deus, assim que estamos gratos a Deus. E aos irmãos que estiveram orando. Amém. Amém. Mais alguém? Ivan. Sim, para nós também foi uma bênção, e principalmente para o Sheik. Quando saímos do jantar, ele só dizia: é tão diferente a família cristã, e perceber como é que Deus age, e ficou muito impactado com o momento que tivemos de oração, a dar graças na hora antes da refeição. E eu já pequeno almoço vou-te a dizer: olha, lembras-te, o Juan Carlos pediu para aquelas pessoas que não têm. E foi muito bom. Ele está habituado a ouvir-me dar graças, mas eu acho que o facto de ter visto uma outra pessoa fazê-lo, acho que prestou mais atenção. E com isto também peço que continuem a orar pela salvação do Sheik. Não consegui convencê-lo hoje a vir à igreja, disse logo: não, fica para uma outra altura, e continuemos a orar por ele. Amém. Mais alguém? Vão partilhar alguma coisa? Não? Pronto, eu queria fazer um pedido de petição. A semana passada falei de um senhor que estava com complicado de saúde, não me lembrava do seu nome, o senhor chama-se Walter. O senhor faleceu há uns 2 dias atrás, na sala de urgências, e o senhor deixou lá três meninos, 3 netos, que ele estava ao cuidado, e queria pedir a todos por uma oração aos 3 netos, 3 meninos. O seu pai está aqui em Portugal e há certas complicações para a vinda dos miúdos, principalmente em termos de documentação. Acho que os miúdos não têm passaporte, ou só um tem, ou só 2, não faço a mínima ideia de como está a situação em termos mais certos. Mas é necessário que essa família volte-se a juntar, sobretudo pela idade dos gatos, são os miúdos, não chegam aos 12 anos, acho. E isso, queria que todos orássemos por esses miúdos e um próximo encontro com o seu pai e com a família que aqui tem. O senhor chama-se, o cunhado chama-se Milton, desconheço o nome dos miúdos, realmente. É isso. Queria que ficasse em oração. Mais ninguém para uma avenção, alguma petição? Então não. Anúncios, como sempre, hoje às 3 horas, aula da tarde. E a quarta-feira temos tempo de oração às 20h30. Antes de acabar e pedir a oração pelo culto, quero anunciar, agradeço pelo privilégio de anunciar o cântico, o duo da irmã Ivanilde e da irmã Elaine. Vão cantar um cântico especial ao final dos habituais.
Com isso já falado, quero pedir à nossa irmã Ana Paula para orar pelo culto. Faz favor. Senhor Deus e Pai, damos graças por mais uma vez podermos estar aqui na Tua presença, Senhor. Te peço que abra nossas mentes e coração para a mensagem que tens que trazer para nós hoje, Pai. Usa, Senhor, o pastor Scott para trazer a Tua vontade aqui, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Deus. E cuida, Senhor, de cada um de nós, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Que possamos ser instrumentos, Pai, nas suas mãos. Em nome de Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. É a verdade, não é? Muda-me, Senhor. Já não quero ser igual. Às vezes, para chegar a realmente cantar isso de coração ou pensá-lo de coração, Deus tem que fazer muito na nossa vida para convencer-nos que nós não somos a resposta. Ele é. Então, obrigado, Norma, por pensar na mensagem. Se querem uma cópia da mensagem, Gabi te vai servir. Obrigado, Gabi. Aprecio na oração da Ana Paula que ela incluiu essa ideia de guia o pastor no que ele prega, a mensagem que seja dirigida à igreja. Então, eu espero que outros também peçam nisso do Senhor, porque não é uma coisa que podemos realizar para o bem se não seja o Espírito de Deus que nos dirige. E tanto como essa transformação, essa renovação que todos precisamos, individualmente, nós precisamos como um corpo em Cristo. E é o Espírito de Deus que realiza isso. O faz pela sua palavra. Amém. Mas que Ele seja quem nos dirija e guia em cada aula, nesse culto, nas testemunhos na nossa casa, ao treino, ou no trabalho, na rua, na escola. Que seja o Espírito de Deus que nos dirige e fala pelas nossas vidas. Então, entre as mensagens que temos estado a ver todo no Evangelho de João, estamos a considerar as diferentes formas que Jesus se apresenta. E há razão por esses diferentes títulos ou nomes de Jesus em todas essas diferentes passagens. Onde está? Lá está. Okay. Há um filme aqui de Forever After. Se queremos ver aquilo em vez de ouvir a mensagem. Não, estou a brincar. Mas esses diferentes títulos de Jesus no Evangelho de João, cada um tem um aspecto essencial à nossa fé. E o que vamos contemplar hoje no capítulo 10 de João é o bom pastor.
Também, na mesma passagem, Jesus refere a si mesmo como a porta do rebanho. Então, queremos pensar nisso e como crentes, há muito que podemos ou devemos tomar a peito do que o Senhor está a expressar quanto a si mesmo, enquanto a nós. Então, o mundo ao qual o Senhor Jesus veio, para ser aquele Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, faz-se de uma variedade grande de pessoas. Se só pensássemos nós mesmos, há uma grande variedade no nosso meio. Diferentes países, diferentes idiomas, certamente diferentes experiências, mas a mesma vez, coisa em comum. Nossa necessidade do bom pastor. Da nossa necessidade de um relacionamento genuíno com o Filho de Deus. Então, essas diferentes personalidades, filosofias, culturas, idiomas e experiências, tradições, tudo o que nós somos, fazem-nos quem somos, não? Então, Jesus bem percebia tudo isto ao apresentar-se em várias maneiras ao povo de Israel. E usa esses diferentes, o verbo, o unigênito Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias, e várias, água viva, pão de vida, todas essas diferentes maneiras para apresentar-se às diferentes pessoas. Para que a quem pudesse revelar-se que eles viram por quem era. Então, sua própria família, tanto o seu povo, eles gostavam de seus poderes sobrenaturais. Gostavam dos pães e peixinhos. Gostavam dos milagres. Vimos o paralítico. Vimos o cego ser curados e muitas maravilhas que o Senhor fez. E o povo gostou disso. Mas, maioritariamente, não o aceitaram como o Filho de Deus, o Messias de Israel. Quando uma pessoa ou uma família, comunidade ou uma nação recusa a palavra de Deus, é sempre triste e a colheita da sua incredulidade traz ruim às suas vidas. Não somente os líderes religiosos de Israel, mas o povo mesmo, ao ouvir as palavras de Jesus, recusaram sua pessoa e a razão de estar no seu meio para tirar os pecados do mundo. Eles não precisavam disso. Pensaram. Precisavam de um rei que tiraria a autoridade de Roma. Precisavam de um grande, dos prodígios dele, de seu poder sobrenatural. Mas, para redimi-los dos seus pecados? Não. Não aceitaram isso. E não aceitaram a maneira que se ia realizar. Porque Jesus bem começou a falar de que eles o iam matar.
e disseram endemoniado. Apesar de todas as provas sobrenaturais dele. Foi o cego que Deus deu visão, que Jesus deu sua visão. Lembra? Ele diz, eu não sei quem és, mas desde que começou o homem sobre a terra, ninguém tem poder de dar visão ao cego que nasceu de nascença cego. Vocês não sabem de onde é? Não houve dúvida nenhuma ao cego de quem era. Mas os religiosos e a grande maioria do povo diz, não gostamos do que ele diz. Apesar de seus poderes sobrenaturais. Então, o mais que Jesus explicou a verdade, o mais que o povo se distanciava dele. João 3, 18 ao 21 diz a razão por distanciar-se do Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, as pessoas que se consideram boas, de boas famílias, que assistem qualquer igreja e que tentam realizar boas obras na comunidade, etc. Mas não acreditam que precisam de se arrepender perante o Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como o Senhor das suas vidas, não são boas nada. Isso é um insulto enorme. Jesus diz que as suas obras são más. Foi um insulto pessoal ao egoísta que dependia das suas obras para agradar a Deus. Nicodemos sendo um deles. Tens que nascer de novo pela fé no Filho de Deus, Nicodemos, ou nunca verás o reino de Deus. Pode ser um grande insulto. Como a verdade afastou muitas pessoas de Jesus quando ela estava na terra, a verdade continua a afastar as multidões hoje também. Mas, graças a Deus, sempre há algumas pessoas que acreditam na verdade e que se submetem à palavra de Deus. Jesus chama essas pessoas seu rebanho. E a mensagem de hoje trata dele e delas. Então, esta parábola em João 10:1 começa com uma figura que quer aproveitar, magoar e abusar essas ovelhas do Senhor. É um ladrão e salteador, Jesus diz. A verdade do ladrão é que ele evita a porta. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta
no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ela evita a porta. Há alguma outra entrada procura. Ele não precisa da porta. É salteador e ladrão. Jesus, logo em versículo 7, Jesus não é somente o bom pastor, mas Ele é essa porta, a qual o ladrão e o salteador evita. Acham que podem entrar de outra maneira. A pessoa que se tenta meter no rebanho do Senhor sem vir em arrependimento perante aquele que é a porta, é um ladrão e salteador. Querem aproveitar dos pães e peixinhos. Sim. Querem experimentar algum milagre ou receber qualquer benefício por estar no meio das ovelhas de Cristo. Mas não lhes interessa escutar a voz do bom pastor para o obedecer e seguir. São atitudes e corações distintos do que as ovelhas. As ovelhas do Senhor querem ouvir a sua voz. Querem ter relacionamento genuíno com Ele e o querem seguir porque o Espírito de Deus lhes tem transformado. Nascidos de novos pela fé no Filho de Deus, tornam-se novas criaturas, como 2 Coríntios 5:17 declara. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma realidade de cada ovelha de Jesus Cristo. De cada ovelha que forma este rebanho de Cristo, experimentam um novo nascimento, nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. O ladrão espiritual não conhece a nova criação e não compreende sua grande necessidade de nascer de novo, porque não se quer enfrentar com o Senhor, que é o bom pastor e a porta das ovelhas. Quer evitar a Jesus Cristo. Não quer humilhar-se perante Ele. Agora, pensamos não só no bom pastor e sendo a porta, mas também queremos pensar nas ovelhas do bom pastor. O bom pastor é quem tem direito de entrada no curral. Ele entra o curral com propósito, para chamar suas ovelhas por nome, para que o sigam. Não só para ter um rebanho ou um ambiente bonito, não. Ele entra no curral e chama por nome as suas ovelhas, para que estas ovelhas o sigam. Versículos 3 ao 5 continuam a dizer: ao bom pastor, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é resultado da transformação do novo nascimento pelo Espírito de Deus. Cria na ovelha do Senhor outros ouvidos e conhecem só uma voz para seguir. A voz do bom pastor. Não há ninguém mais. Conhecem sua voz e escutam suas palavras para as obedecer, porque Ele é o Verbo de Deus. Mais ninguém. Não seguirão a voz dos outros que pretendem ter uma palavra extra para lhes dizer. Não. Somente ouvirão a voz do bom pastor. O nosso mundo está cheio de outras vozes. Não? O nosso mundo está cheio de outras vozes que querem influenciar as ovelhas e aproveitar delas. Todos experimentamos isso. As ovelhas que pertencem ao bom pastor não lhes prestarão atenção, porque é outra voz. Tem outras ideias e propósitos que querem afastar as ovelhas da sua consagração somente a Jesus Cristo. Não sejamos enganados, irmãos. O inimigo suavemente apresentar-se-á para nos ajudar, para nos completar, para adicionar ou corrigir o que faz falta na Bíblia. Quantas vezes temos ouvido alguma voz assim? Só tens a Bíblia? Só a palavra de Deus. Só. Amém. Amém. Sigamos essa voz. E recusamos as outras. Essa outra voz é sempre satânica. Ela é o pai da mentira. E ele quer desviar-nos da palavra de Deus. O que fez com Adão e Eva? Será que Deus diz? Amém, Deus diz. E assim é. Então, estas outras vozes são satânicas e temos que reconhecer e evitar. O versículo 6 explica que a multidão não entendia esta parábola que o Senhor estava a expressar. Então, ele começou a explicar de outra maneira. Versículos 7 e 9 diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ele está a usar essa parábola das ovelhas, e o curral, e as pastagens, e ele ser quem chama as suas ovelhas por nome, e os guia ao bom, às pastagens, para que se fartem das coisas boas e saudáveis.
Jesus acertou que havia outras pessoas que se apresentaram a Israel como o Messias, mas não foram cridas. A história judaica conta de vários salvadores que clamaram ser o Messias, mas sempre terminou numa triste destruição do povo que os seguiram. Jesus não criou um exército para tirar o poder político dos impérios. Mas todos os outros salvadores assim fizeram. Outro conceito totalmente distinto do que Jesus Cristo teve. Eles queriam libertar-se neste mundo de algum regime sobre eles. Não, Jesus diz claramente a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Eu não estou cá para tirar o poder de Roma. Mas o povo não gostou da sua atitude nisso. Eles queriam outro tipo de Salvador. Eles queriam no Messias um libertador político. Não alguém a qual teriam que humilhar-se em arrependimento e admitir que são perdidos pecadores. E só pela misericórdia e graça de Deus pudessem ter esperança por aquele que Deus enviou. Não queriam essa mensagem. Não concordaram com a mensagem de Cristo e o recusaram. Triste história dos outros que se apresentaram por voz de Satanás ao povo, insistindo que foram o Messias, mas com nada a ver com o perdão dos seus pecados. Não. Então, a promessa da salvação não era política, mas de uma nova vida em relação com Deus. E a grande maioria de Israel continua na descrença quanto a Jesus Cristo, mas, como Israel também, a humanidade em geral não se importa com ele. Suas palavras continuam de afastar a maioria hoje em dia. Versículos 10 e 11, Jesus acerta de seu propósito, tanto os dos falsos messias. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele acertou mais uma vez de seu propósito no meio do povo de Israel, no mundo inteiro, para tirar os pecados do mundo por seu sacrifício. A vida abençoada que Jesus prometeu tinha que ver com sua morte pelas ovelhas. Não é possível separar a vida de Jesus para salvar. Não é possível separar a vida de Jesus da sua morte pelos pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, cujo propósito foi único: sacrificar-se para salvar quem acredita nele. O bom pastor, à porta das ovelhas, o Filho de Deus, que manifestou seu poder divino entre os milhares, que falou como nenhum outro homem, e que se entregou para ser o sacrifício pelos pecados do mundo, não era e não é como ninguém mais. Emmanuel, Deus conosco.
o Pai da eternidade, Deus forte, o príncipe da paz, etc. Nele há salvação. Nova vida e uma paz genuína com Deus e uma paz nesta vida. Então, é único. Os cânticos que cantamos o louvem por ser único Deus entre nós, que se sacrificou pelos nossos pecados. Versículos 14 e 16, eles falam do relacionamento entre o bom pastor e as ovelhas. E diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus via para o futuro. Nos via a nós. Eu tenho outras ovelhas. Outros apriscos. Mas um dia vou congregá-los todos. Seremos um só rebanho. E eu sou o único pastor. Antecipamos ainda esse dia, não? Também o bom pastor antecipa esse dia. Ele é ansioso. Ordenar a Gabriel ou quem seja, toca a trompeta. Já é hora. Um dia destas, seremos um só rebanho perante ele. Com aquele um só pastor. Então, um dia todos os crentes estarão perante ele porque pertencem a ele. Comprados por seu sangue. O relacionamento descrito é pessoal e é íntimo. Entre Jesus e o Pai e Jesus e as ovelhas. O conhecer-se, ele diz que ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas conhecem a ele. Então, o conhecer-se é essencial num relacionamento genuíno. Para se conhecer, leva tempo, atenção, interesse, tanto o ouvir um ao outro. Tudo isso é parte da vida abundante que Jesus oferece às suas ovelhas. Se tens experimentado um relacionamento, eu penso mais no matrimônio, mas se tens experimentado um relacionamento genuíno de amor, requer esses elementos. Requer tempo para criar-se o relacionamento genuíno. Requer um interesse genuíno. Ouvir, não só falar, ouvir um ao outro. Ouvir o coração, os pensamentos, os ideais, tudo isso um do outro para criar um relacionamento genuíno e permanente. Assim o Senhor é conosco.
E Ele quer que sejamos com Ele. É parte da vida abundante que Ele oferece. Ao abrir a palavra de Deus, a Bíblia, estamos a ouvir do Senhor. Estamos a ouvir suas palavras, sua voz. E logo, falamos com Ele na oração. E Ele nos ouve. Ele quer ouvir-nos. Mas isto é somente para quem acredita nele por quem é. O Filho de Deus, que se sacrificou para tirar os nossos pecados. Ao ouvir sua palavra e perceber que Ele tomou os nossos pecados sobre si e deu às suas ovelhas a sua justiça para que estejam limpas e justas perante seu Pai, isso cria uma paz genuína para com Deus e de uma paz de Deus nesta vida. A paz com Deus e a paz de Deus nos dá. É parte da vida abundante que Ele nos dá. Há muito que a ovelha do Senhor enfrenta nesta vida, que quer tirar aquela paz e vida abundante. Mas quem segue e obedece ao bom pastor, vive seu cuidado e seu amor. E o sabemos. Estamos conscientes da sua presença e seu cuidado nas nossas vidas. As pandemias, as guerras, as perseguições, catástrofes econômicas e devastações da natureza virão e também passarão. Mas como 1 de João 2,17 nos diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estas coisas vão passar, irmãos. O difícil, tanto o bonito desta vida. E um dia, as ovelhas do Senhor estarão perante Ele, na eternidade. E só Deus sabe tudo o que Ele tem planejado para a noiva de Cristo, o rebanho do Senhor. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus é marcada pelas Escrituras. A obra de Deus, a sua vontade, começa e permanece focada na pessoa e obra do Cordeiro de Deus. Jesus bem acertou quando respondeu em João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Como podemos fazer a vontade de Deus? O que é fazer as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Queres fazer a vontade de Deus? Queres ficar bem com Deus? Acredita no Filho de Deus. Tudo está focado nele. Ele é a porta. Ele é o único bom pastor. Ele é a única entrada na presença de Deus. Acredita nele
que Deus enviou. Então, o que acreditas? Em quem acreditas? Que diferença faz na tua vida o que tu acreditas? Tens a vida eterna? Conheces o bom pastor? Ou somente sabes dele? Tens entrado por ele ao seu rebanho para que vivas eternamente? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Não sejas enganado. Não colocas a tua fé em alguém ou alguma coisa mais do que o Filho de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Sem ele, estás condenado. Mas se confessas a Jesus como teu Senhor, teu bom pastor, acharás a realidade da promessa de Deus, a vida eterna. O ser uma nova criatura, o nascer de novo pelo Espírito de Deus e uma vida cheia das promessas que só pertencem às ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Se venhas a Jesus Cristo, Ele não te recusará, mas te dará entrada a seu rebanho eterno. É o convite do Senhor Jesus. Venha a mim todos e vos farei descansar. Entra no gozo de teu Senhor. Promessa do Deus vivo, do Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Venha a Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar os olhos, por favor. Sei que muitos de nós já sabemos que estamos no rebanho de Cristo, nossa fé está nele, o temos confessado como o Senhor da nossa vida. Mas, às vezes, há quem ainda só está a olhar tudo isso. Podem ouvi-lo vez após vez. Mas alguma coisa impede o confessá-lo como o Senhor nosso. Esta outra voz que nos impede não é nada boa. Jesus ama-te e veio para dar-te vida eterna. Mas Ele não vai forçar nada sobre ti. Ele quer que abres teu coração a Ele, por quem é, e que o admitas na tua vida. Todos os crentes que podemos observar no Novo Testamento confessaram o Senhor publicamente. Não o guardaram como secreto. Ainda Nicodemos, que começou em secreto, e José de Arimateia também começou em secreto, mas logo admitiram a todo o povo que seu Senhor era Jesus Cristo. Acerta da tua fé. Confessa ao Senhor Jesus Cristo, se tu acreditas nele. Digo a teu mundo, a teu cônjuge,
a tua família, a nós na igreja. E desfruta a paz que o Senhor promete a todos aqueles que formam parte do seu rebanho. Então, enquanto guardamos as cabeças inclinadas, eu só quero fazer essa pergunta. Se tu nunca tens confessado Jesus Cristo como o Senhor da tua vida publicamente, mas tu acreditas nele, levantarias tua mão? Ninguém mais está a ver. Tu acreditas nele, mas não tens confessado a ninguém mais. Mas gostarias admitir que tua fé está no Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão. Só não vou pedir mais de ti do que isso. Há alguém que gostaria de admitir? Sua fé está em Cristo, mas tem temor de admiti-lo? Ok. Senhor, continuamos esperando no poder da tua palavra, que teu Espírito Santo toma ela e aplica às nossas vidas. E, Senhor, nossos queridos, que por qualquer motivo se enfrentem com um impedimento de ser conhecido como teu rebanho, pedimos que tu os convenças da tua palavra para que te obedeçam, e os que têm confessado-te como seu Senhor e ainda não têm seguido em obediência do batismo, Senhor, toca seus corações também. Não é coisa ligeira a contemplar, é obedecer-te. Então, faça a tua vontade no nosso meio, que Cristo seja exaltado. Ajuda-nos a servir e amar um ao outro como nos tens ordenado. E que as nossas vidas sejam testemunhos vivos à nossa comunidade. Não somos perfeitos. Perante teu Pai, sim. Porque nos deste a tua justiça, mas na nossa andar iramos em muita maneira. Ajuda-nos a curvar-nos a ti. Ajuda-nos a procurar na tua palavra teus princípios para que nos guiem nas decisões dia a dia nas nossas vidas. E que nosso bom pastor seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado.